confiados na graça do Senhor, na intercessão que já foi feita aqui neste lugar, eu convido você para, durante alguns minutos, podermos meditar na palavra do Senhor. O tema que nós demos à reflexão desta noite é o seguinte: vivendo o hoje à luz da eternidade. Vivendo o hoje à luz da eternidade. Meus amados, Jesus disse assim aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele nos enviou ao mundo, nos deu uma missão, nos deu uma tarefa a cumprir, nos convocou a sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus nos comissionou a sermos instrumentos nesse tempo, nesse mundo, mas ao mesmo tempo Ele vai nos lembrar que nós somos aqui peregrinos. O apóstolo Pedro vai enfatizar isso: somos forasteiros, nós estamos aqui enviados por Deus com a missão de Deus, mas a nossa pátria está no céu. Nós somos cidadãos do céu. Nosso lar não é aqui. Por isso, nós precisamos viver esse tempo aqui, o tempo hoje, em profunda obediência ao Senhor, sem perder de vista a eternidade. Também precisamos enxergar e olhar a eternidade, desejar a eternidade, sem esquecermos que, enquanto a eternidade não vem, nós temos uma missão a cumprir nesse lugar. Por isso, essa igreja é convidada pela palavra do Senhor nesta noite a perceber, a lembrar que precisa viver o hoje à luz da eternidade. E eu quero pensar sobre esse tema a partir do texto de Apocalipse que fala sobre a igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia fora fundada para ser a porta aberta da divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. Então, essa cidade foi criada como uma cidade missionária para expandir a cultura e o idioma grego na Ásia. John Stott, comentarista bíblico, afirma que a cidade tinha sido para o que a cidade tinha sido para a cultura grega, agora ela era para o evangelho cristão. A igreja de Filadélfia tinha agora a responsabilidade de transformar aquele lugar num centro de difusão da palavra de Deus. Átalo criou a cidade para ser embaixadora da cultura helênica, missionária da filosofia grega, mas Cristo diz à igreja que Ele colocou uma porta aberta diante dela para proclamar não a cultura grega, mas o evangelho da salvação. Por isso, queridos, tenha a sua Bíblia aberta, seu coração aberto, sua mente receptiva à palavra do Senhor. E a primeira coisa que eu quero destacar olhando para esse texto é que ele nos traz uma maravilhosa descrição do caráter de Jesus Cristo. Primeira coisa que percebemos nesse texto é que ele nos traz uma maravilhosa descrição do caráter do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 7 de Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Veja, a primeira coisa que é dita aqui sobre o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o dono da igreja, aquele que mudou a minha vida, mudou a sua vida, mudou a minha história, mudou a sua história, o dono da igreja congregacional de Cupira. O que é dito aqui sobre o Senhor Jesus, primeiramente, é que Ele é santo. Enquanto o coral cantava aqui, eu me alegrava com essa canção.
Porque essa canção última que o coral cantou estava dizendo exatamente isso. Ele é santo. O Cordeiro é santo. Jesus é santo. Meus amados, Jesus é chamado de santo diversas vezes. Só a título de exemplo, nós vamos colocar aqui o seguinte: primeiro, que os próprios demônios, eles reconheciam esse caráter santo do Senhor Jesus. Se você olhar na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 24, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 24, está dito o seguinte: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Nós vamos ver isso também na afirmação de Pedro, no Evangelho de João, no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, você pode verificar na sua Bíblia, versículos 68 e 69, o texto está dito assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Verso 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o quê? O Santo de Deus. Irmão, Jesus é santo. Jesus é separado. Jesus possui santidade absoluta, em contraste com os que vivem no pecado. Cristo é santo em seu caráter. Cristo é santo em suas obras. Cristo é santo em seus propósitos. E se Cristo, o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida, o Senhor da igreja, é santo, essa verdade deve nos levar a pelo menos duas coisas. Primeiro, profundo temor. Nós não podemos servir um Jesus que é santo de qualquer jeito. Não podemos cultuar um Deus que é santo, um Senhor que é santo de qualquer modo. Nós não podemos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida, o Senhor da igreja, Ele é santo. Então isso deve inspirar-nos primeiramente profundo temor. Segundo, deve inspirar uma busca intensa por uma vida de santidade. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Eu e você, que servimos a um Cristo, que é dono da igreja, Senhor da igreja, que é santo, devemos revelar também santidade na nossa vida, em todos os nossos atos, em todas as áreas do nosso viver. Então, primeira coisa que é dita aqui sobre o Senhor da igreja, aquele que nós honramos e cultuamos, é que Ele é santo. Segunda coisa, sobre o caráter de Cristo, que Ele é verdadeiro. Olha aí, versículo 7, de Apocalipse 3, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. A Bíblia constantemente nos adverte contra os falsos mestres. A Bíblia nos adverte contra os falsos profetas. A Bíblia nos adverte contra os falsos ensinos. A Bíblia nos adverte contra a falsa religião. E a Bíblia nos adverte, inclusive, contra os falsos cristos. Quando a Bíblia diz, meus amados, que o mundo jaz no maligno, ela está dizendo que o mundo se move sob a influência da mentira. O que impera na humanidade é o engano, mas o Cristo, Senhor da igreja, é verdadeiro. Amém? É verdadeiro. E o apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 22, e aqui eu leio na versão NVI, ele diz: Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Veja que coisa que Pedro diz sobre esse Senhor que é verdadeiro. Ele diz: nele nenhum engano foi encontrado. Presta atenção. A palavra verdadeiro aqui no texto de Apocalipse 3, verso 7,
No contexto hebraico, essa palavra significa aquele que é fiel e confiável. No Antigo Testamento, Deus é o que mantém para sempre a sua fidelidade. Está lá no Salmo 146, verso 6. E isto é, eu e você, a igreja, nós podemos confiar sempre que Ele cumprirá as suas promessas, porque Ele é verdadeiro. Ele é fiel. A igreja serve àquele que é verdadeiro. A igreja caminha no verdadeiro e pode confiar, porque Jesus é fiel. Então o texto nos lembra, primeiro, que o Senhor da igreja, que nós hoje estamos aqui cultuando e adorando, Ele é santo. Segundo, que Ele é verdadeiro. Terceiro, o texto vai lembrar que Ele é soberano. Soberano. Olha o verso 7 do capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz, primeiro, o santo. Segundo, o verdadeiro. Terceiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, o texto está lembrando a mim e a você, que o Senhor da nossa vida, o Senhor da igreja, Ele é soberano. Porque Ele é soberano? Porque Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. A sua vontade é absoluta. A sua vontade é soberana. Ninguém pode mudar a vontade desse Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode mudar a vontade do Senhor da igreja. Ninguém pode alterar a sua vontade. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Porque o Senhor desta igreja, que agora completa 73 anos, é soberano. Glória a Deus por isso. Então, primeira coisa, queridos, o texto de Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7, vai nos lembrar de maneira muito apropriada e maravilhosa do caráter do Senhor Jesus. Segunda coisa, olhando para o texto, é que esse Senhor da igreja, que é santo, verdadeiro e soberano, Ele acompanha atentamente o caminhar da igreja. Olha o verso 8. Ele diz: conheço as tuas obras. Aqui, Jesus está falando com a igreja de Filadélfia. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele está dizendo o seguinte: eu acompanho você, igreja. Eu sei quem é essa igreja, como ela vive, como ela anda, como ela se comporta, suas lutas, seus dramas. Eu acompanho, eu conheço. E o que é que ele vai dizer sobre esta igreja? Vê que coisa extraordinária que é Jesus falando sobre a sua igreja. Veja o que ele vai dizer sobre essa igreja. Primeiro, ele vai dizer que a igreja de Filadélfia é uma igreja em completa dependência do Senhor. Ele vai dizer que esta igreja é uma igreja que vive na completa dependência do Senhor. Veja no verso 8 o que ele diz sobre essa igreja. Acompanhe. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca, o que é que diz na sua Bíblia? Força. Vê que coisa, o Senhor da igreja está dizendo para a igreja de Filadélfia: tu tens pouca força. Meus amados, Filadélfia era uma igreja que não tinha muitos membros. Filadélfia era uma igreja que não tinha muita riqueza. Filadélfia era uma igreja que não tinha grande influência, por exemplo, como os judeus daquela cidade. Mas aqui está claro que o poder da igreja não está nela mesma. O poder da igreja está no Senhor da igreja. É o Senhor que direciona poderosamente o caminhar da igreja.
Ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Ele está dizendo: você tem pouca força, mas o Senhor da igreja tem muita força. Você vive na completa dependência de mim, e essa é a melhor maneira da igreja viver, na completa dependência do Senhor. Isso eu quero citar para reforçar esse ponto, porque eu quero que essa igreja entenda, a Igreja Congregacional de Cupira entenda uma coisa. Esses longos anos caminhados e tantos outros anos que Deus tem preparado para essa igreja, significa que o Senhor da igreja é que conduz, é que dirige, é que abre as portas para que a igreja avance. E aí eu quero lembrar você olhando primeiro o texto de Colossenses capítulo 4, verso 3, se você puder olhar na sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses 4, capítulo 4, verso 3, diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos os mistérios de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo entende aqui que quem abre a porta para a igreja andar, para a igreja avançar, é o Senhor da igreja, porque a porta que Ele abre, só Ele fecha. 1 Coríntios, você pode olhar na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 8. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 8, diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Verso 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Paulo não diz: eu abri a porta. Paulo não diz que as autoridades da cidade abriram a porta. Mas ele aqui, com certeza, se você ler o contexto, ele está dizendo: Deus abriu uma porta. E eu quero entrar por essa porta que Deus abriu. O que é determinante, não é o tamanho da igreja. O que é determinante, querido, não é o potencial da igreja. O que é determinante é a operação do Senhor no caminhar da igreja. É importante perceber aqui duas demonstrações a favor daquele pequeno rebanho. Era uma igreja pequena, uma igreja que não tinha força, mas era uma igreja que vivia na completa dependência do Senhor. E ela tinha uma oposição ferrenha dos judeus. Mas aqui nós percebemos esse agir soberano de Deus cuidando daquela igreja. Veja, o texto mostra que o poder de Jesus está do lado da igreja. Preste atenção nisso. A gente vê os presidentes dos países, governadores, prefeitos, fazendo leis, estabelecendo decretos, mandando. Mas você sabe, e eu sei, que quem de fato governa é o Senhor. Deus governa. E o poder de Deus está do lado da igreja. Amém? Está do lado da igreja. Olha o verso 9. Está com sua Bíblia aberta, Apocalipse 3, 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés. Deus está dizendo: os judeus têm poder nessa cidade, os judeus têm influência nessa cidade, eles desprezam a igreja, eles se acham povo de Deus aqui nessa cidade, mas eu quero dizer que eu vou trazê-los e fazê-los prostrar aos pés da igreja, porque o poder do Senhor está do lado da igreja. Uma outra demonstração de zelo e cuidado do Senhor para com aquela igreja pequena, sem força, é que a igreja, ela é resultado do grandioso amor de Deus. Vê que coisa linda está aqui nesse texto. Verso 9 novamente. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Irmãos, que declaração maravilhosa de Jesus para com a sua igreja. Ele diz: eu vou mostrar para esse povo,
eu vou mostrar para os judeus dessa cidade o quanto eu te amei. E nesta noite, Jesus está dizendo para a igreja congregacional de Cupira: eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. Ela está de pé porque eu amo. O que Jesus está dizendo aqui é que a igreja, ela é resultado não da força dos homens, não da força das mulheres, não do seu potencial financeiro, mas a igreja é resultado do seu grandioso amor. Louvado seja Deus por isso. Então, primeira coisa que ele diz sobre aquela igreja é que ela é uma igreja que vive em completa dependência do Senhor. Segunda coisa que ele diz sobre aquela igreja é que a igreja de Filadélfia é uma igreja fiel. Que coisa boa de se dizer de uma igreja. Ele diz que essa igreja de Filadélfia é uma igreja fiel. E essa fidelidade da igreja, ela se manifesta aqui de duas maneiras. Como é que a gente percebe que essa igreja é fiel? Primeiro, porque essa igreja é uma igreja apegada à palavra de Jesus. Olha o verso 8. Entretanto, guardastes a minha palavra. Vê que coisa linda. Jesus está dizendo para aquela igreja: vocês têm pouca força. Vocês são uma igreja, um grupo de irmãos que tem pouca força, pouca influência, mas eu sei que vocês são fiéis, essa igreja é fiel. E ele diz que a fidelidade da igreja está no fato, primeiro, que aquela igreja guarda a palavra de Jesus. Irmãos, essa igreja pode perder tudo. Ela pode perder o templo. Lembra da pandemia? A gente gosta tanto do templo, a gente gosta tanto das nossas estruturas, de tantas coisas. A pandemia veio e botou a gente dentro de casa, longe de todas essas coisas. Uma coisa que a pandemia não tirou de nós foi a palavra do Senhor. Por isso, o que a gente tem que guardar, o sinal de fidelidade de uma igreja, é a sua fidelidade à palavra do seu Senhor Jesus. O verso 10, olha aí no verso 10, diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança. O testemunho de Jesus sobre aquela igreja, primeiramente, que é uma igreja que vive em completa dependência do seu Senhor. Segundo, que é uma igreja fiel. Fiel porque guarda a sua palavra. E segundo, ela é fiel porque ela tem coragem para testemunhar. Olha o texto, verso 8, está com sua Bíblia aberta, capítulo 3 de Apocalipse, verso 8 diz: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e agora veja, e não negastes o meu nome. O sinal de fidelidade daquela igreja, de Jesus, é que ela não negou o nome de Jesus. Meus amados, a igreja vive tempos difíceis. O mundo que nós vivemos é um mundo que tenta calar a igreja. Tenta fazer eu e você negarmos ao Senhor da igreja. Das maneiras mais sutis, como o diabo sabe fazer. Mas uma coisa que a igreja precisa revelar para esse mundo é fidelidade ao Senhor, guardando a sua palavra. E quando a igreja guarda a palavra do Senhor, ela vai ter coragem para testemunhar. O mundo vai dizer não e a igreja vai dizer sim. O mundo vai pedir para a igreja se calar e a igreja vai dizer, como os apóstolos lá em Atos: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Jesus diz: essa igreja é fiel, porque guarda a minha palavra, porque tem coragem para testemunhar. Ela não negou o meu nome. Terceiro lugar, queridos, olhando para o texto, eu quero fazer uma pergunta. Olhando para esse texto, a pergunta que eu quero fazer aqui ao próprio texto, que ele vai responder é: para onde a igreja caminha? Para onde essa igreja está caminhando, a igreja de Filadélfia, e para onde essa igreja que estamos reunidos aqui hoje está caminhando? Primeiro lugar, para onde a igreja caminha? A igreja caminha
para um encontro definitivo com Jesus. Me ouviu? A igreja caminha para um encontro definitivo com Jesus. Olha o verso 11. O verso 11 do capítulo 3 de Apocalipse diz assim: venho sem demora. Jesus está dizendo: olha, a minha segunda vinda está prestes a acontecer. É breve. Eu venho sem demora. Não vai demorar para que esse encontro definitivo aconteça. Não vai demorar para que a igreja que tanto espera encontre com o Senhor Jesus de maneira definitiva. E aí, querido, falando sobre esse encontro definitivo da igreja com Jesus, Paulo relata isso de uma maneira extraordinária. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16 em diante, ele diz assim: olha só que texto maravilhoso. Paulo diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa linda! Para onde a igreja caminha? A igreja de Filadélfia, o texto próprio responde, ela caminha para esse encontro definitivo com Jesus. Jesus diz para aquela igreja: venho sem demora. Para onde essa igreja caminha? Para o encontro definitivo com Jesus. Jesus nessa noite está lembrando essa igreja: eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Segundo lugar, para onde essa igreja caminha? A igreja de Filadélfia caminha para entrar na segurança do lar eterno e na bendita presença do Pai. E aqui Jesus Cristo vai usar algumas figuras de linguagem para demonstrar como é que se processa, para falar sobre esse encontro e esse momento especial da igreja entrar no lar eterno, na bendita presença do Pai. Verso 12, olha na sua Bíblia: ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. É extraordinária essa palavra, quando ele diz, daí jamais sairá. A igreja de Filadélfia vivia num ambiente de terremotos. Muitas vezes eles tiveram que sair correndo de suas casas. Muitas vezes tiveram que sair daquela cidade e passar tempos fora da cidade por causa do terremoto. O que Jesus está dizendo é: quando adentrarmos o lar celestial, nós teremos segurança e nunca mais precisaremos sair dali. Nunca mais sairemos de lá. Ele continua. Olha aí no texto de Apocalipse, capítulo 3. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Tudo isso Jesus está dizendo para simplesmente lembrar a igreja que ela caminha para esse encontro definitivo com Jesus e para adentrar ao bendito lar eterno, onde gozará da presença eterna do Pai. Amém? Mas, queridos, eu não posso terminar sem olhar para o texto também sobre uma advertência que está aqui. É maravilhoso saber que nós caminhamos para um encontro com Jesus, um encontro definitivo. É maravilhoso saber, pastor Roberto, pastor Abimael, que nós um dia ouviremos aquela palavra de Jesus: vinde benditos do meu Pai. Que nós adentraremos o lar celestial para a eternidade com o Pai. E nós devemos anelar por isso. Mas enquanto o céu não vem, enquanto a segunda vinda de Cristo não acontece, enquanto não adentramos ao lar celestial,
o texto lembra que nós precisamos continuar firme na nossa missão aqui. É por isso que o tema da reflexão é vivendo hoje à luz da eternidade. Então, entenda uma coisa, enquanto o céu não vem, lembre, há lutas no caminho. Há lutas no caminho. Lembra do texto de ontem? Que nós recebemos a graça não só de crer, mas também de sofrer por Cristo. Há lutas no caminho. Olha o verso 10, Apocalipse 3:10. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja, Jesus está dizendo para aquela igreja que ela vai ter um encontro maravilhoso com Ele, que ela vai adentrar o lar celestial, mas enquanto isso não acontece, ela vai viver um tempo de muita dificuldade, um tempo de muita provação no mundo. Meus amados, não haverá tempos fáceis para a igreja, e nem tampouco para a humanidade de um modo geral. Olhando para nós que vivemos esse tempo hoje, a Bíblia adverte, os últimos dias serão difíceis, angustiosos. Mas a diferença é que a igreja sempre contará com o amparo divino. Nós não devemos temer os tempos difíceis. Nós não devemos temer os desafios que vêm pela frente. Veja o que Jesus diz a essa igreja, e Ele diz hoje novamente para essa igreja de Cupira. Ele diz, eu te guardarei da hora da provação. Jesus está dizendo para essa igreja hoje, que não importa o que aconteça amanhã, depois, no futuro, essa igreja vai estar sustentada nas suas poderosas mãos. Eu sempre estarei contigo. É o que Jesus promete. Por isso, querido, enquanto o céu não vem, a igreja deve se manter fiel a Cristo e a sua palavra. Olha o verso 11, está com sua Bíblia aberta aí, verso 11. Venho sem demora. Agora veja, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja, aqui o texto, Jesus Cristo exorta os cristãos de Filadélfia a guardar suas possessões espirituais. A igreja enfrentará a perseguição, em meio à qual deve ficar firme, sem negar o nome do Senhor. É por isso que o texto diz, conserva o que tens. Ou seja, a palavra de Jesus para aquela igreja, e para a igreja de Cupira hoje é, não retroceda, não negocie a fé, não seja dominada pelo medo. E aí eu quero concluir a minha palavra nesta noite, fazendo uma aplicação, para a gente tentar processar tudo isso que o Senhor nos comunicou nesta noite. Veja, não foque tanto na eternidade, a ponto de esquecer o tempo presente. Nem tampouco foque no tempo presente a ponto de esquecer a eternidade. Nós temos que equilibrar duas coisas. Nós temos que viver o hoje à luz da eternidade, lembrando que o Senhor vem. Nós vamos ter um encontro definitivo com o Senhor, nós vamos adentrar a eternidade, estaremos para sempre com o Senhor, viveremos na presença do Senhor eternamente. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o céu não vem, devemos de maneira fiel e determinada viver o presente, testemunhar nesse mundo sobre o Senhor Jesus, brilharmos como luz nesse tempo de escuridão. Que Deus abençoe, fortaleça essa igreja e a prepare para continuar marchando, independente dos tempos difíceis que ela vai enfrentar. Louvado seja Deus por isso. Amém.